Olá, aluno, bem-vindos à nossa aula. Essa é a aula de reposição do dia 4/2. Primeiro, eu quero falar em relação ao plano de aula. Então, você está vendo aí uma tela onde nós vamos aplicar todas essas questões dentro da pauta, tá? Vamos, sim, utilizar a matemática como ponto inicial para fazer dados financeiros e estatísticos. Vamos calcular juros simples, juros compostos dentro do capital, valor presente, valor futuro. Pesquisar indicadores econômicos, empregar metodologias de pesquisa e aplicações estratégicas aí para o processo logístico. Vamos consolidar resultados, elaborar e interpretar gráficos e tabelas e representar gráficos através das medidas e tendências. Esse é o nosso plano de aula, ou seja, é o que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas aí em sala de aula, tá bom? Hoje, para iniciar esse conceito em relação da junção da matemática como dados estatísticos, é importante vocês compreender quais são os pontos de partida, né? Quais são esses indicadores financeiros que nós vamos trabalhar como gráficos para a nossa condução aí da disciplina. Então, nós vamos falar de 5 indicadores financeiros nessa aula. E a partir desses 5 indicadores financeiros, vocês compreendendo o que cada um significa, nós vamos começar a construir junto o nosso conteúdo prático e o convite dessas empresas brasileiras para a gente ver como que isso funciona na sua integridade, tá bom? Então, existe uma pesquisa que o Sebrae levanta essa bandeira sempre das empresas que não conseguem se sustentar ao longo de 5 anos no mercado, tá? De fato, é uma grande preocupação, porque nós brasileiros não temos essa aptidão com a linguagem matemática, né? Então, quando falamos de matemática, o cálculo, logo as pessoas acabam se fechando para esse mercado, para esse mundo, sendo que tudo que nós fazemos a todo momento existe de forma direta ou indireta os cálculos aí de matemática ou estatística. Então, não se assustem, não vai ser desesperador, vai ser de uma forma prática, usando exemplos diariamente, vai ser bem tranquilo, eu garanto para você, tá bom? Vamos entender o que é o EBITDA. O EBITDA, dentro da classificação, quando nós falamos de gráfico, ele aparece muito, porque é através desse índice que a gente consegue medir a lucratividade de uma operação dentro da empresa. Então, você está vendo aí uma tela onde mostra a formação para a consolidação desse resultado final, né? Faz parte o lucro operacional, todas as despesas que houverem ao longo desse processo, a amortização ou relação a financiamento, outras variações cambiais, se você trabalha aí com importação ou exportação. Então, essa contrapartida dentro da organização, se depender da sua fabricação ou do seu produto ou prestação de serviço, a gente fala muito de produto, mas se você trabalha com prestação de serviço, uma empresa de consultoria, também vai ter a sua depreciação e a sua amortização. De uma outra forma, obviamente, mas eu vou explicar aqui. Então, produto ou serviço vai ser contabilizado da mesma forma dentro do balanço no final do processo. O que é o EBITDA, né? O que este cálculo, o que essa margem financeira ela faz, o que ela mede dentro da empresa? Então, nessa primeira tela, você vai ver aí a formação, que ele fala em relação aos lucros gerados da empresa, aos juros e também à depreciação. O autor, ele afirma ainda que para ter um melhor resultado desse valor dentro da empresa ou dentro do seu negócio, é importante você entender a saúde financeira, se ela vai ser a curto prazo ou a longo prazo. Curto prazo, nós vamos trabalhar aí análise de 3 meses,
e a longo prazo, no mínimo 12 meses. Então, para fazer esse cálculo financeiro, entender se a empresa está à beira da falência ou se ela está aí uma vida saudável dentro da organização, é interessante trabalhar a menos os últimos 12 meses, que é a variação, para dar um melhor resultado. Depois do EBITDA, nós temos a margem líquida, que é o que todo mundo conhece aí como lucratividade. Então, como faz esse cálculo? Então, nós temos aí o lucro líquido versus receita líquida, e aí a gente vai ter um percentual de margem, tá? Onde a gente faz aí o uso dessa fórmula. Não se preocupem com isso agora, porque nós vamos fazer isso em sala de aula. Então, o objetivo dessa aula é você entender que existe aqui 5 indicadores que vai medir e quantificar a saúde física da sua empresa. Então, a margem de lucro líquido, né? Tá bem tranquilo para entender, porque o próprio nome já diz. Nessa margem, nós vamos trabalhar aí todos os gastos com o governo, com seus fornecedores, com a gestão. Todo esse indicador é de extrema importância para a gente ter a margem adequada para uma empresa saudável. Nós vamos entender também qual é essa margem, tá bom? Alguns cuidados em relação a esse índice, que é trabalhar o percentual do lucro de forma minimalista. Cada produto dentro do seu catálogo pode ter um percentual de lucro diferente. Então, isso a gente precisa se atentar. Não é o lucro no final da operação. Mas se eu quiser ter sucesso na operação no meu produto, cada produto podemos desenhar uma lucratividade diferente. E aí o ponto de equilíbrio, que essa eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento aí da sua jornada, né? O que o ponto de equilíbrio ele vai trazer? Como o próprio nome diz, é o mínimo necessário para a empresa ter aí um sobressalto ou equilibrar as suas contas, entrada e saída. Então, essa receita é necessário ter muito bem detalhada quais são as despesas de uma empresa. Levando em contrapartida que é muito importante você compreender que para ter um ponto de equilíbrio adequado, eu preciso entender e acompanhar o meu mercado, acompanhar a crise econômica, acompanhar a variação de moeda. Então, eu preciso quantificar isso. Quando eu falo quantificar, é calcular. Como professor, eu vou calcular e ter em contrapartida uma probabilidade de uma guerra econômica, né? Por isso que nós precisamos ter uma margem de lucratividade, de sobressalto, que é uma margem a mais para qualquer incídio que possa haver dentro da economia, dentro deste período aí de 12 meses. Ainda sobre o lucro líquido, é muito importante, o lucro líquido não, o ponto de equilíbrio. É muito importante eu entender qual é o meu ponto de equilíbrio para eu poder traçar as minhas metas e fazer a previsão de faturamento em cima de uma meta individual de uma equipe. Com certeza você já ouviu falar de meta. A meta, ela vai fazer com que aquela equipe de vendas ou uma equipe de produção atinja o nível esperado, ou seja, aquele ponto de equilíbrio para eu poder compreender a saída da minha empresa, que é a venda final dos meus produtos, e a necessidade de uma lucratividade. Então, eu preciso ter esse ponto de equilíbrio, ou seja, eu preciso vender 1.200 peças para ter uma margem operacional e um caixa adequado para suprir as minhas despesas. O próximo item é a rentabilidade do patrimônio líquido. Tá aí a formulazinha, tá aí a forma da qual você vai fazer esse cálculo, ok? É uma fórmula, é o lucro líquido anual
versus o patrimônio líquido, tudo isso dividido por 100, porque estamos falando de um percentual. Toda vez que eu falo de um percentual, eu vou fazer essa variação. O patrimônio líquido, ele é o resultado remunerado do capital investido, ou seja, eu investi 200 mil, esse vai ser o número inicial, onde eu vou partir o meu ponto de equilíbrio, o meu ponto de partida, a minha projeção de produção, para que eu tenha um lucro líquido esperado. Mais uma vez, o objetivo dessa aula é fazer vocês entenderem os 5 indicadores que eu estou trazendo aqui, tá bom? Os cálculos nós vamos fazer ao longo das nossas aulas. Então, falamos aí da rentabilidade, né, da margem líquida, que tem um pouco mais de explicação. Vamos falar agora do endividamento. Esse percentual, ele trabalha com recursos de terceiro. Eu vou avançar um pouco a tela para você poder entender o que é esse endividamento. Aqui nós temos alguns índices, que primeiro é a participação do capital de terceiros, depois nós temos a participação do capital próprio, a garantia dos capitais alheios, a imobilização do patrimônio e a imobilização dos recursos, tá? E aí, as fórmulas ao lado, passivo, exigível, patrimônio líquido, quando eu estiver falando de capitais de terceiro, tá? É um versus o outro sempre. Então, aqui você tem um índice de endividamento e a forma da qual calcular cada um deles. Então, dentro do índice de endividamento, eu tenho cinco fórmulas de calcular. Se eu estiver falando aqui do item 5, que é a imobilização dos recursos, eu vou fazer ativo permanente versus patrimônio líquido, mais o patrimônio líquido dentro do resultado, que nós chamamos de ELP, que são os recursos, né, o endividamento desse índice durante o período. Tenho certeza que você está aí muito preocupado com tanta novidade, com tantas fórmulas de calcular, mas não precisa entrar nesse mérito neste momento, porque o objetivo é você entender como funciona e que existe esses índices, e aí nós vamos fazer juntos em sala a forma de calcular, ok? Dentro desse índice de endividamento, é um dos mais, assim, eu diria, todos são importantes, mas a grande maioria das empresas, esse cálculo é fundamental para poder, de fato, dar o laudo de falência ou necessitar um recurso financeiro para ter um sobressalto da organização. Então, quando eu entro nesse cálculo de endividamento, é para medir aí um índice de não lucratividade, vamos falar assim, tá bom? É exatamente esse o objetivo. E aí, obviamente, você como um gestor financeiro, é importante conhecer esses índices e começar a trabalhar com eles para uma gestão financeira mais saudável, para não cair naquele contrapartida e a pesquisa que nós temos aí do Sebrae, que afirma que a grande maioria das empresas entram aí, no mínimo, né, quando conseguem chegar a 5 anos de vida dentro de um saldo de lucratividade adequado, e não está dentro de um índice de prejuízo. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu quero deixar claro para você que vai ter outras aulas e que, junto com essa aula, eu vou colocar um vídeo explicando um pouco mais sobre essa prática e a fórmula de cálculo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.